Gente, boa noite. Obrigada por virem aqui para a gente bater esse papo. Eu valorizo muito as oportunidades presenciais de conversa. A empresa de consultoria e mobilização que eu fundei em 2016 se chama Roda, porque a roda, nessa semi-roda aqui, a gente já consegue perceber isso um pouco, é a forma geométrica onde todos se veem. É como a gente pode dialogar, é o melhor formato para diálogos. E aí meu objetivo aqui hoje com vocês é ser instrumento, é ajudar, contribuir para que vocês possam se inspirar, se nutrir de algumas palavras e ideias e no dia a dia do trabalho de vocês, do negócio de vocês, consigam incorporar com mais nitidez as estratégias ESG. Esse é o último nome, né, da moda, mas que pra gente que está na caminhada há muito tempo, né, sabe que os nossos valores já são os valores ecológicos, são os valores sociais, são os valores de uma economia regenerativa e os valores da sustentabilidade, no sentido de que o planeta nos sustenta, né? Gaia nos sustenta. Então, o que eu trouxe aqui hoje é uma mistura dos resultados de uma consultoria que eu prestei junto com o Felipe Esteves, que é meu parceiro na Roda e meu companheiro de vida e pai da Thier. Nós moramos aqui em Ubatuba há 4 anos, foi a Thier que nos trouxe para cá. E a gente deu essa consultoria aqui para um fundo de investimento, que é o Fundo Estímulo, lá direto da Faria Lima, lá de São Paulo. Nada a ver com o nosso contexto aqui, né? Mas eu achei interessante essa contratação deles. Diminuir a luz? Desculpa eu te interromper. Não, tá tranquilo para mim. Assim? Para vocês tá bom? Legal. Obrigada, Li. Eles nos contrataram, confiaram a nós, e já fiquei surpresa por conta disso, que a gente criasse aí uma visão para um fundo especial para pequenas e médias empresas, pequenos e médios negócios, incorporarem o ESG na rotina, no negócio, no coração do negócio deles. Então, a gente chamou isso de estímulo verde, o fundo é o estímulo. Eles criaram esse fundo para apoiar pequenas e médias empresas na época da pandemia, onde muita gente quebrou, né? E aí, naquele ano, quando eles nos contrataram, eles sentiram que tinha maturidade para dar um passo além e incorporar propósito nesses negócios, que basicamente, gente, restaurantes, supermercados, mini mercados, padarias, negócios como os negócios da nossa cidade. Inclusive, o recorte que a gente fez de pesquisa é um recorte bastante parecido com o perfil de negócios de Ubatuba. Então, achei que fazia sentido trazer para cá. Fiz algumas adaptações para a nossa conversa aqui e atualizações também, porque já faz 2 anos. Acho que assim, né? Aqui um pouco do nosso currículo. Gente, eu sou engenheira ambiental, nunca falo meu currículo, eu sou engenheira ambiental, eu sou mestre em saúde pública, eu sou consultora em sustentabilidade desde 2010. As minhas maiores especialidades são o saneamento básico, a sustentabilidade empresarial, o lixo zero, as metodologias de lixo zero, e eu tenho um parceirão aqui que é o Pedro. Cadê o Pedro? Pedro aqui, representante do Instituto Lixo Zero em Ubatuba. Tenho bastante experiência com mobilização social, viajei bastante o Brasil com projetos socioambientais. A gente construía banheiros secos em comunidades onde as mulheres não tinham banheiro. E agora eu abandonei um pouco essa vida de viagens e estou aqui mais localizada em Ubatuba, onde eu realizo em tempo integral o meu trabalho como comunicadora ambiental e com algumas consultorias, ainda algumas que eu consigo atender. Na televisão eu apresento um programa, quem quiser assistir é o Eco Brasil, está no Globoplay. E apresento também um outro programa que se chama Menos é Demais, isso, no Discovery Home and Health. É isso. E o Felipe é meu parceiro, administrador de quantas décadas? 5 décadas de administração de empresas e fundador do Instituto Fulô, do movimento Compra do Mês e do Faz a Feira.
todos esses com atuação nacional e também aqui em Ubatuba. ESG, o que trouxe vocês aqui, quando vocês viram essa sigla esquisita? O que aconteceu, né? Esse aqui é um slide que expressa um pouco melhor o meu sentimento em relação a essa sigla. Se agora tudo é ESG, o que aconteceu com sustentabilidade e responsabilidade social? O que aconteceu foi que os grandes fundos de investimento, o povo do campo financeiro, queria, a partir de uma provocação de um secretário-geral da ONU, num evento lá em 2004, falaram, a gente precisa incorporar responsabilidade social e objetivos de sustentabilidade na agenda financeira da empresa. E daí eles criaram um sistema de métricas, que são métricas de meio ambiente, de responsabilidade social e de governança, né, de administração, incluir essas métricas nas métricas de aprovação dessa empresa para os fundos financeiros, para abrir capital na bolsa, esse mundo aí que é um mundo distante, né, das pequenas e médias empresas. Porém, eu acho que a gente encontra melhor definidos os princípios, os valores de um mundo melhor em ferramentas como o Sistema B, que vocês podem, quem não conhece, pesquisar um pouco mais, né, que coloca um pouco essa provocação, né? Nós queremos ser as melhores empresas do mundo, né? Então eu quero ser a melhor empresa de cosmético do mundo, a melhor assessoria de casamentos do mundo, ou eu quero ser uma assessoria de casamentos melhor para o mundo, né? Uma empresa melhor para o mundo. Então essa é a provocação do Sistema B, eu acho que ela sintetiza bastante o que a gente sente, né? Antes de mais nada, um sentimento. Mas o ESG, ele instrumentalizou bastante, né? Então o que estava mais ali nos princípios éticos e com alguns avanços em sistemas de gestão para a indústria, especialmente para a indústria, o ESG vem fazendo um esforço aí para deixar a coisa mais tangível. Algumas razões para começar o ESG hoje, né, que a sigla é Environmental Social Governance, ambiental, né, métricas ambientais, sociais e de governança. Então, ele te ajuda a medir impactos, ele agrega valor à sua reputação, à reputação da sua marca, ele oferece um campo de novas oportunidades, ele já é um requisito desejado por alguns fundos, então esse fundo, por exemplo, o estímulo, quem tem métricas de ESG já acessa um outro dinheiro para investimentos. Então, aos poucos, isso vai chegando nas pequenas e médias empresas. Nas grandes, isso já é uma realidade. Com bastante greenwashing, né? Com bastante mentiras também, né? Mas, assim, isso já está um pouco mais estruturado lá nas grandes. Faz parte, é uma das grandes estratégias, né? O ESG para pequenas e médias empresas, uma das grandes estratégias do Pacto Global, que é a estratégia da ONU de ESG. Então, acho isso relevante. E, no fim das contas, um território saudável e próspero é composto por negócios saudáveis e prósperos. Então, independente do nome que vocês escolham, até aconselho, né, como comunicadora, pensar um pouquinho antes de comunicar, eu faço ESG, porque talvez seu público nem entenda o que é ESG. Faça primeiro porque você quer fazer, porque você enxerga que existe um mapeamento possível de ESG para você, de geração de impacto positivo, ambiental, ecológico, social ou de governança, e depois pense em como comunicar. Então, nesse estudo, a gente ficou pirando mesmo, né? Qual é o impacto de pequenas estratégias ESG quando a gente soma os negócios todos, né? E aí, usando uma métrica que é bastante reducionista, assim, na minha opinião, né? Que é emissões de carbono, que é uma métrica super importante para a questão de aquecimento global, mudança climática, mas que reduz muito o nosso pensamento, ainda assim é uma ferramenta, né? Então, se você pegar 30 restaurantes e 30 supermercados e fizer um programa de redução de emissões, que leva em conta energia, resíduos, cadeia de valor, cadeia de suprimento, você tem aí uma super redução, né? E 30 restaurantes é nada, né? Assim, vale a pena coletivamente. Eu pus esse slide porque eu acho que quando a gente olha só para meu negócio é tão pequeno,
Mas é o que foi dito no vídeo do Impact Hub, né? Se você começar com o que você tem, com o que você pode, todo dia você pode gerar impacto positivo no mundo. Então, isso falando de indivíduos é pequenininho, quando a gente fala de coletivos e de empresas e da força política que um setor empresarial tem num território, isso se torna relevante, né? Aí a gente fez uma entrevista com esse grupo de 3.000 pequenos negócios do Estímulo, do Fundo Estímulo. E aí 500 responderam. E desses 500, 70% disseram que queriam fazer algum investimento em ESG. Isso surpreendeu a gente, porque é isso, padarias, né? Negócios que a gente olha assim e fala, essa pessoa não deve estar pensando em estratégia ESG, né? Então, um dia a dia ali tão corrido, já é tão difícil ser um empresário pequeno no Brasil, mas isso nos surpreendeu positivamente. E aí aqui estão alguns campos que eles manifestaram que desejam priorizar. Então, energia, eólica, ou solar, na verdade, né? Muito mais que eólica. Terem certificações, uso de embalagens mais sustentáveis, reciclagem, enfim, a gente fez uma lista para eles conseguirem ver um pouquinho mais na prática o que isso significaria para esse recorte de negócios, né, que tinha muito restaurante envolvido. Então, para facilitar... Brasil, né? Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí, para facilitar um pouco a vida do Estímulo Verde, que era um programa novo, começando dentro do Estímulo, a gente criou essas 5 portas de entrada. Qual que é o jeito mais simples de você começar um impacto positivo hoje no Brasil? Para começar amanhã. Com boa vontade, você já consegue fazer alguma coisa. Então, essas são as 5 portas de entrada que a gente mapeou e que, junto com o pessoal do fundo e alguns empreendedores que se disponibilizaram a trocar com a gente, aprovaram, né? Falaram, não, acho que por aqui tem um caminho. Vou passar por algumas delas. Então, energia verde, reciclagem e compostagem, embalagens sustentáveis, combate ao desperdício de alimentos e cadeias de valor. Tem uma coisa importante aqui em todas elas, acho que todas elas são socioambientais, mas todas puxam um pouquinho a sardinha para o ambiental, né? Se você for... Nada muito separável, as coisas estão todas relacionadas. Mas puxa um pouco a sardinha para o ambiental, porque o programa tinha muito esse viés, tá? Então, não entrou, por exemplo, diversidade, que era um tema que a gente achava que era prioritário, mas o programa, eles queriam uma coisa mais E do que ESG, né? Então, essas foram as 5 portas de entrada mais relevantes para eles naquele momento. Esses aqui, vocês já viram esses quadradinhos por aí? São os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Essas 5 portas, elas estão ligadas minimamente a esses objetivos que estão com um tiquezinho aqui. Que é interessante para a gente sempre checar, né, onde é que a gente está nessa estratégia global que combinamos em diversas conferências ambientais, e aí o que a gente faz tem relevância global e fica mais fácil você daí criar sua comunicação em cima disso, ou participar de coletivos que falam do assunto e posicionar o seu negócio de uma forma mais relevante mesmo, num ecossistema de impacto. Bom, nessa porta de entrada da energia verde, isso se viabilizava principalmente pelos sistemas de geração compartilhada de energia, em que hoje você não precisa ter uma placa, fazer um investimento de placa solar para ter energia limpa. Você pode fazer um contrato com uma intermediadora que ela aluga espaços em fazendas de energia verde e você tem um desconto. A gente usa na minha empresa. Ai, que ótimo. Maria Farinha também usa, nossa cliente. E quando a gente fez esse estudo ainda não tinha Ubatuba. Eu quase tirei porque não era possível ainda fazer o contrato aqui com a Neo Energia. Então, já funciona.
Valeu. Então, gente, já sabem com quem falar. E é possível para residências também, dependendo, não sei, é só CNPJ? Ou... Não, residência, rural, indústria, 100%. Maravilhoso. Até 2027, todas as unidades consumidoras vão poder comprar energia com quem quiser. Nós vamos sair dessa mordaça da elétrica e de outras soluções. E ainda gera um desconto na conta de luz? A elétrica fica 15% de desconto e fica livre da taxa amarela, da bandeira amarela e da bandeira vermelha. Maravilhoso. Aí você pega esses 15% que você economiza e investe numa outra porta de entrada. Boa. Né, como a reciclagem e a compostagem, que eu poderia ter dado o nome aqui de primeiros passos da economia circular do seu negócio. Economia circular é muito mais do que isso, mas a reciclagem e a compostagem são o mínimo, é o primeiro passo. Então, se você ainda não está realizando isso no seu negócio, procura parcerias. Eu coloquei aqui a Coco e Companhia e a Nutriterra em Ubatuba, porque é plenamente viável que você melhore. E aí, a parte da reciclagem, no diálogo com a cooperativa de reciclagem, você vai entender que tipo de embalagem você hoje gera e que não tem continuidade na cadeia de reciclagem. Então, assim, aqui em Ubatuba... A Nutriterra não dá mais a atender. Eu fazia a coleta e ficou inviável, porque carro, né, e acabou que parou de operar. E tem alguma alternativa hoje, Pedro? Não conheço ninguém que está fazendo coleta de orgânico. A gente faz no Félix, comunitária, e método UFSC, né, que você conhece bem. Deles de aeração passiva. Então, são 70 casas, mais ou menos, mas deve ter umas 20, no máximo 20, que leva seu baldinho, coloca no ponto de entrega voluntária, ou troca o balde que eles lavam aos funcionários, e aí isso é gerido pelos próprios funcionários. Chega a 60 graus, sempre tira um adubo, e tem muito adubo, tem até excedente lá no Félix, lá, sobrando adubo. Isso mostra que é um sistema que tem alguma viabilidade, mas a gente tem que juntos achar um jeito, né, de conseguir fazer essas coletas ou a entrega. Às vezes não é uma... O Ubatuba é tão pequenininho que a gente às vezes passa pelos lugares, né, dá para deixar em um ponto. Claro que isso muda um pouco a dinâmica do negócio, né? É muito mais fácil botar o lixo todo misturado num saco preto e botar na porta no dia que passa o caminhão. Mas o resíduo aqui sobe uma serra, queimando diesel, todo misturado para ser aterrado num aterro sanitário onde a gente paga dinheiro 4 carretas público. por dia, geralmente. Eu já contabilizei na porta, já vi passar um caminhão gigante, 4 carretas todos os dias. Na temporada, duplica, triplica. Eu acho que esse papo aqui, a gente parte de um pensamento individual, de uma empresa, mas a gente começa a ver como coletivamente não é possível que a gente ainda não tenha dado conta disso, né? E pode ser que exista uma oportunidade de negócio, inclusive, aí. Tive no Congresso Lixo Zero com o Pedro ano passado. Ano passado? Foi em julho, né? Junho, julho do ano passado. Experiências fantásticas, municipais e privadas também. Enfim, tem muito campo aí. Eu sou muito entusiasta, se alguém quiser conversar mais sobre isso, a gente tentar viabilizar, eu tô junto, sempre. Compostagem, eu sou praticamente uma minhoca, assim. Eu tinha sido minhoca em outras vidas. Paixão, nível de paixão que eu nem entendo. Bom, aí a gente fez essa outra porta de entrada que era embalagens sustentáveis, e aí nesse sentido eu acho que vale, dependendo de conglomerados de negócios, fazer compras coletivas, porque viabiliza muito mais a compra, ainda é mais caro mesmo, isso é realmente uma iniciativa que custa mais dinheiro, mas tem um ganho ambiental bastante grande, ainda mais numa cidade com uma gestão de lixo tão horrível e tão perto do mar, né? Todo mundo aqui cruza pontes e pontes todos os dias vendo lixo plástico boiando, né? E muitas vezes boiando porque o valor de mercado para reciclagem é tão baixo que esse plástico fica abandonado por aí, não existe interesse comercial. Tanto que latinha a gente não vê boiar, né? Então, a reciclagem do plástico realmente é uma falácia triste, uma triste falácia, mas é isso. Quando o plástico é reciclado na sua melhor potencialidade, ele não passa de 5 ciclos técnicos.
né? Então, uma mesma matéria-prima plástica, ela não consegue ser reciclada mais de 5 vezes. Ela perde suas propriedades mecânicas e químicas de ligação entre as moléculas e vira uma coisa quebradiça, assim, um nada. Tanto que o plástico, o nome técnico para reciclagem do plástico é o downcycling. A reciclagem dele é sempre piorada no próximo ciclo, nunca melhorada, né? Diferente dos conceitos de upcycling que a gente vê por aí, principalmente na economia criativa. Então é isso, eu pus esse fornecedor aqui, que na época tinha boas condições, muito interessantes. Se vocês quiserem, enfim, organizar grupos de compra coletiva de embalagem, tá aí. E o combate ao desperdício, esse aqui, né, eu não sei se tem alguma iniciativa em Ubatuba que já esteja trabalhando, mas 1/3 de tudo que a gente colhe, produz, é desperdiçado. E acho que eu pus o teu número aqui. Metade dessa perda acontece no comércio e no varejo. É muito relevante, né? Então, num Brasil que acabou de sair do mapa da fome, né, mas que ainda tem muita gente passando fome ou está em insegurança alimentar, a gente ter um péssimo planejamento de produção de alimentos nos restaurantes, restaurante aquilo, padaria, muita perda de alimento, não tem nada de sustentável, não tem nada de ESG nisso, né? E aí tinha essa iniciativa aqui que é muito legal, que é o Food to Save, que é um aplicativo. Vocês já viram? É um aplicativo, é tipo um iFood, que os restaurantes se associam e aí no fim do dia eles vendem mais barato, bem mais barato, as sobras do dia, né? Não sobra comida, né? Sobras viáveis, né? Um bolo que já ia ser jogado fora, enfim. E aí isso ganha uma vazão aí numa repescagem do varejo. E o Banco de Alimentos já é iniciativa de doação mesmo, é uma ONG muito parruda, muito legal, antiga lá de São Paulo, mas é bem complexo de viabilizar financeiramente, depende de muita filantropia. Mas uma informação importante aqui, já temos lei no Brasil que descriminaliza a doação de alimentos, porque até 2023 era crime você doar alimento, né? Então, pelo menos isso a gente conseguiu. Proibido. Porque tinha aquela história que se alguém passa mal, não caiu isso. Então, desde que existam condições viáveis e atestadas para fazer a doação, não é mais crime. Isso foi um geográfico pela serra, né, a distância entre as coisas, e uma sociobiodiversidade fantástica. Então, como é que a gente viabiliza o desenvolvimento de produtos e de fornecedores que sejam das nossas comunidades tradicionais? O Impact Hub está fazendo escola disso, né? Está aí fazendo um super esforço nessa direção. Então, acho que seria muito bonito ver isso crescer, né? É uma alternativa. A gente vive aqui como moradores as dificuldades de ser morador de um lugar que tem um turismo tão predatório como Ubatuba tem. Então, um sonho meu seria ver a economia de Ubatuba florescer para quem, né, para quem mora aqui, né? E a gente ter o ano inteiro uma economia boa e próspera e saudável para todos. Até falei com o Lê da Bava, não é possível que a gente tenha que pagar preço de turista aqui, né? Preço de São Paulo, preço de turista, preço de Rio de Janeiro, em tudo. Como é que a gente ainda não tem eles têm na Bava o cartão morador, né? Como é que isso já não é amplo e divulgado e a gente tem um desconto bacana, né? Vai diminuir um pouco a margem daquele produto para quem vende. Mas aí falo aqui de novo para vocês, porque isso fica aí ressoando em mais ouvidos. Enfim, em termos de ESG, assim como vocês certamente prototiparam o negócio de vocês, quando vocês criaram o negócio de vocês, acho que se existe essa vontade, é prototipar o ESG dentro da empresa, ver como é que isso se acomoda, como é que essas ideias fermentam lá dentro, conversar com as suas ideias, se apaixonar por isso. A gente criou na roda uma trilha de consultoria,
como se fosse um pacote acessível de consultoria para pequenos e médios, porque a gente vê que é isso. O pequeno e o médio não consegue. Esse inclusive o Banco Mundial coloca lá como principal problema de ESG para pequenas empresas. Não consegue acessar o conhecimento técnico para implantar. Então a gente criou uma metodologia participativa em 3 encontros. Se alguém tiver interesse, a gente passa pela economia de experiência. Isso aqui é uma kombucha, porque eu gosto muito dessa imagem da gente fermentando e trazendo toda essa microbiota de vida, de experiência milenar que a gente carrega, né, dentro de si e produzindo conhecimento a partir do passado, né? E aí a gente passa por uma cartografia de impactos, tanto negativos quanto positivos, e é uma metodologia bem qualitativa no começo, assim, é bem de feeling, de sensações, emoções, assim, tudo pode vir à tona, assim, os sonhos, as vontades, os traumas, as raivas. Todo mundo já viveu, né? Ai, tentei implantar um negócio e não deu certo e fica bravo para sempre, porque não deu certo a reciclagem 10 anos atrás. Mas a cidade muda, o território muda, então bora fermentar kombucha. E aí, por fim, a gente termina com a semeadura de estratégias, onde a gente desenha as estratégias viáveis de acontecer. Ninguém quer... Acho que poderia até ter um passo aqui antes, que é sonhando com utopias para depois semear as estratégias. Mas aqui nas estratégias a gente quer dar passinhos no chão, né? Seja possível caminhar. Baby steps. Dragon Dream. Muito legal. É isso, gente. Aqui eu pus alguns potenciais parceiros e referências. O Impact Hub, claro, tem muita bibliografia, encontros e coisas também no Pacto Global. O Estímulo é o fundo que eu citei, que é da onde nasce esse estudo que eu apresentei. O Sebrae tem algumas coisas, o Pacto contra a Fome também. E aqui a Roda, nossa consultoria, que está à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Lívia. Obrigada. Foi incrível, acho muitas conexões com o que a gente já vem buscando fazer e com o que a gente vai ouvir também na sequência aqui com a Luciana. Vou pedir um pouquinho só de paciência para a gente guardar as perguntas, as coisas que vieram, os insights para depois, tá bom? Para a gente ouvir a Luciana. Vou convidar você então agora para aqui, te agradecer também. Obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Te agradecer também demais, Aline. Eu montei minha Muito legal. apresentação inspirada no seu. Eu estou incomodada com essa luz Ó, aqui. essa água é pra Não você, sei tá? vocês, mas vou apagar uma, tá? Eu acho que dá para enxergar melhor. E aproveitar boa. as duas. Essa? Melhor, né? Deixa essa? Então aproveitar. Oi? Aproveitar para dizer que a gente também está filmando, né? E eu esqueci de dizer no começo, me perdoem, por que a gente filma? Porque como nós somos um espaço informativo, né? A gente disponibiliza depois esses papos, né? Também aqui com a generosidade delas de estar oferecendo, entregando esse material incrível para a gente, para que depois outras pessoas possam acessar e vocês mesmos no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, mais para frente, o nosso operador aqui, o Kaique, vai disponibilizar para todos, tá? Luciana, fica à vontade, por favor, e aproveita. A princípio eu vou ficar de pé porque fui desprovida da altura. Vamos lá. Eu chamo Luciana, né? Muitos de vocês aqui eu já conheço, são queridos. Né? Apesar de eu ser da área de educação, de origem, é sempre uma nervosia falar, a gente começa a relaxar. Hoje, para ajudar, então, eu falo com gente que eu conheço, como a Thaís, que está sempre lá. Eu falei, Maria, ela estava tomando café, eu falei, você vai lá? Não, não vai, fica aí, ajuda a fechar, enfim, me colhe. Mas eu fui construindo um pouco a minha fala para chegar na Maria Farinha, em cima de princípios que eu acho que norteiam, né, o meu ser. Né? E eu acho que
muito do que a Maria Farinha é e conquistou tem muito a ver com isso, do que eu acredito, eu e o Mário, que é meu esposo e sócio na Maria Farinha, e como que a gente chegou aqui, tá? Então, para entender um pouquinho, me interrompam, tá? O momento que vocês quiserem, para perguntar mais, enfim, detalhes, etc. Então, vamos lá. Eu comecei um pouco mudando aqui, estou colocando um subtítulo no título inicial da apresentação, porque eu acho que ESG tem muito a ver com quem somos, né? E quando eu falo quem somos, eu sempre considero, né, e defendo a questão da formação integral. A gente não é só mente, né? A gente é corpo, a gente é atitude, a gente é ética, como a gente se posiciona diante, perante e com o outro. Então, eu acredito nisso e eu acho que é isso que faz com que a gente constrói seja sustentável. E aí eu vou dizer um pouco sobre isso mais para frente. Deixa eu ver se eu acerto. Se você rodar o... Só rodar. Bom, quem eu sou, vocês estão vendo, é uma miscelânea, né, para chegar aqui onde eu estou. Eu sou bióloga de formação e já desde a minha formação, quando eu fazia estágio, qual era o sonho de todo biólogo, fazer estágio no Instituto Zoológico, e eu tive a felicidade de ter um orientador que me levou para o Instituto Zoológico, me interessava muito mais... E quando eu falo interesse, era um interesse a partir de um incômodo, tá? O que eu presenciava com a visitação de professores e alunos no Instituto Zoológico, do que propriamente os beija-flores que eu tinha que ir lá ficar mapeando e contando quantas vezes que eles pousavam nas flores e as cores das flores. Às vezes até tinha que ficar, enfim, atenta e me policiar isso. Por quê? Com todo o potencial que tem o Instituto, com toda a dificuldade que a gente sabe, tanto quanto família ou como educador, ou enfim, ali nas interfaces que a gente tem com a educação, o quão difícil é a gente tirar aluno de uma escola fechada em 4 muros e o quanto isso é importante, me incomodava muito porque era uma visitação de contemplação, né? E ali... aquilo já, enfim, eu fui procurar o educacional do Instituto Zoológico e levei isso para o Instituto, né? Porque eu parto sempre do princípio que o sujeito faz aquilo que ele é capaz de fazer, diante do conhecimento que ele tem e da capacidade que lhe foi dada ali. Mas, enfim, o Instituto não... abarcou isso, porque, claro, tem um custo, enfim, era todo fazer formação com escolas, com professores, mudar um tanto de coisa ali que acontecia. E, em função disso, foi dali que eu fui para a educação. Tá? Eu fui professora de todos os níveis de educação, eu fiz o percurso contrário de todo biólogo, né? Eu comecei do ensino médio. Na época era colegial, tá? Eu tenho 61 anos, então assim, eu fui professora, não só estudei como fui professora do colegial, e depois eu fui professora de que seria hoje Fundamental 2, mas do curso ginásio, depois primário, e da educação infantil. E nessas entradas, eu acabei sendo professora de uma das escolas mais ricas e importantes de São Paulo, muito próxima à USP, né? Então ela era rica não só por uma condição financeira das pessoas, como também intelectualmente rica, né? E da Vila? Escola da Vila? Não, né? Eu era ali na escola, eu era uma pessoa que levava problema para a escola pensar, né? E me propunha a pensar junto. Sempre. E uma mãe de aluno que eu sabia que era uma educadora bastante conceituada, cuja qual eu estudei
né? Os livros. Na USP era mãe de um aluno meu. E me pegava muito, porque ela entrava nas reuniões de pais que eu elaborava, etc., e sentava, cumprimentava, sempre com uma cara muito simpática, sentava no fundo e anotava numa bloquinho. E terminava a reunião, ela agradecia, saía com um bloquinho e ia embora. Falei, caramba, mãe, ela está na coordenação reclamando aí, né, de alguma coisa que eu falei. E não tinha nem reclamação, nem essa mãe falava. Até um dia que eu tive coragem, falei, olha, Cisélia, eu preciso saber o que está escrito no seu bloquinho. Né, porque eu gostaria muito de poder aprender com o que está aí. Ou fiscal. Aí ela só me disse uma coisa, Luciana, aqui, para esses alunos, para essas crianças dessa escola, você é desnecessário. Uau. Aquilo acabou comigo. Falei, educadamente ela disse que eu sou horrível. Né? E eu falei, não, fiquei super mal, fui procurar minha coordenadora, aquela pessoa super bacana, falei, não aconteceu isso. Ela, não, vamos chamar, e a gente conversa, etc. E tal. E no dia seguinte, ela acho que viu minha cara destruída, ela falou, por que você está com essa cara? Eu falei assim, não, porque você falou uma coisa que eu pensei muito durante a noite, consegui dormir, fiquei pensando no... Ela falou, olha, me procura nesse endereço. Aí eu falei, tá bom. E eu fui no endereço que ela me deu, era uma UNC, que faz um trabalho até hoje lindíssimo, né, de educação, na época era de formação de professores leigos, que São Paulo tinha, isso é início da década de 80, de 90, começo de 90. As creches e escolas de educação infantil que ficavam dentro das regiões mais pobres da capital, podiam ter professores leigos, que eram professores ali que faziam, ou não terminavam o normal, e podiam ali ministrar aula para as crianças. E essa ONG fazia a formação desses professores em desenvolvimento de trabalho. E aí ela foi me contando isso. Aí eu fui entendendo o que ela quis dizer, né? Que é aqueles, inclusive ela verbalizou isso para ficar bem claro na minha cabeça, que aqueles meninos, naquela condição que eles têm, qualquer professor, isso para mim virou um mantra até hoje, qualquer professor, para crianças e jovens que tenham boas condições, qualquer professor é necessário e desnecessário. Porque essas crianças aprendem pelas condições que elas têm. Elas têm família letrada, elas têm biblioteca dentro de sala de aula, elas têm livros, enfim, elas têm incentivo. Agora, aquelas crianças daquela região apartada não têm condições. E aí, não preciso dizer que eu larguei o meu salário da escola mais importante de São Paulo e fui trabalhar no terceiro setor, né? Nas regiões mais violentas de São Paulo, né? E com uma felicidade que não cabia no peito, né? E isso fez com que eu terminasse, não terminei porque há 20 anos que eu coordeno um prêmio nacional de educação que é reconhecido até hoje como o maior prêmio de importância nacional. E a única função desse prêmio é valorar as práticas dos professores que acontecem em qualquer escola desse país. Seja as escolas rurais, quilombolas, indígenas, particulares, nos grandes centros ou nas regiões apartadas, né? E isso as pessoas às vezes me perguntam, nossa, mas por que você trabalha tanto para isso? E eu falo, porque eu aprendo, né? Eu tive com essa experiência e as outras tantas experiências, a possibilidade de contribuir e formar meu ser, né? E é isso que eu levo para a vida. Então, eu tenho 2 filhos, né, que viveram e cresceram comigo dessa forma. Eles têm 36, 35 anos, né? Eu tenho um esposo que me acompanha há 39 anos, né? Você vê que assim, que as pessoas também falam, nossa, eu falo para ele, eu vivi mais com você do que sem você, eu já não sei mais o que é viver sem estar ali do lado. Porque a gente sempre se apoiou e empurrou o outro de alguma forma.
né? Porque para ele poder conquistar e fazer o doutorado, eu tive que abrir mão de algumas coisas, e abrir sabendo que isso era em função daquilo, e vice-versa, né? Então, acho que isso é um pouco que define quem eu sou, por que eu construí isso e o que me sustenta. Eu não achava que eu ia ser empresária na vida. Por sinal, eu até hoje não acho que eu sou empresária. Tá? Quando as pessoas perguntam, o quê? Mas como, né? Eu falei, não sei, né? Eu fui trabalhando nesse chão, né, de escola, e fui com isso conquistando experiência, fui me tornando, tendo uma expertise em formação, né, em desenvolvimento de trabalho, e fui caindo nos lugares que fui sendo chamada. Todos os lugares que eu fui sendo chamada foram lugares que eu sempre apontei diante do que eu acredito. Eu vou dizer aqui para vocês dos princípios e pressupostos, o que eu acreditava e por que aquilo não estava certo, né? Porque que eu não é nem que não estava certo, porque que eu não concordava com aquilo. Então, uma das experiências mais relevantes para mim foi quando eu fui chamada para ser coordenadora de um caderno educacional de um jornal em São Paulo. E caderno de educação é sempre o último caderno, é aquele assim, sobrar dinheiro, falar, roda, se tiver espaço, etc. E me mandaram um projeto, né, para tornar o caderno de educação um caderno formativo. E eu li o projeto, fiz um monte de observação, etc. e tal. E aí marcou-se uma reunião para eu dar essa devolutiva, né? Porque eu mandei lá, falei, pronto, né? Era o que eles queriam, me pagaram para fazer as críticas aqui, fundamentadas, etc. E mandei. E aí me chamaram e tive uma reunião com uma pessoa que depois eu fiquei sabendo que era o diretor de edição, etc., e de redação, e que foi quem fez o projeto. Né? E eu lá falando para ele que aquilo para mim era nada, né? Era uma coisa para Ilha de Caras, não para escola, não para o professor, não para a transformação da educação do país. Né? E aí ele falou, bom, então fui eu que fiz e eu queria que você viesse aqui junto para coordenar então e implementar isso. Né? E foi muito bacana, porque assim, não só o projeto em si, mas eu também tive a oportunidade de visitar lugares, porque eu não visitaria com o olhar que eu fui. Então eu fui para Cuba, né, para poder, pelo jornal, para poder entender a cultura cubana e o programa que Cuba implementou para zerar a alfabetização nacionalmente, e poder escrever sobre isso, na intenção de que, assim, o que disso a gente pode entender e trazer para cá ou não. Né? E eu, enfim, esse caderno, depois eu conto esse bastidor para vocês, mas assim, o caderno acabou sendo premiado, eu voltei mais 4 vezes para Cuba, uma para as pessoas queriam entender como que eu sabia tanto, né? Porque eu transgredi, enfim, as possibilidades, porque se eu fosse só escrever diante do que eles me mostravam, né, enfim, é como entrar no Figueira Rubaiá e dizer, esse é o nosso restaurante, esse é o nosso cardápio, veja o prato que a gente serve, e você não comeu o prato. Né? Então eu falei, bom, não entrar na cozinha, não ver as dificuldades, não pegar a planilha financeira, etc. E tal. E aí eu justifiquei, etc. E o caderno acabou sendo premiado. E por que eu estou contando isso? Porque as pessoas me dizem, mas é uma pobreza, né? É horrível. Eu falo, se a gente for com o nosso conhecimento e para comparar o outro, aquilo que a gente sabe, que a gente é e a gente vive, a gente não conhece o outro. Né? Então foi isso que... Oh, meu Deus. Ele é meio sensível. Foi isso que acabou me construindo. Né? Eu sempre procurei e procuro aprender com a experiência e a partir da experiência.
E acredito muito nisso, quando eu era professora, que os meninos aprendem com a experiência, com a mediação de um adulto que cria contextos, acreditei isso quando eu fui para grandes empresas de educação e acredito e defendo isso com minha neta de 1 ano e meio, que é uma fofa, né? Que me ensina um monte, porque eu acredito que as crianças ensinam muito a gente. A gente sempre tem a tendência a partir de que o outro não sabe aquilo que você é. Né? Então, me desculpe, eu tenho doutorado, então isso já me traz para um lugar que quase assim eu não tenho escuta. Né? Então, isso já cria uma situação ali que fica muito difícil. Né? Então, quando a gente foi criar o nosso negócio, a gente pensou muito nisso. Quais são os princípios que nos alicerçam? Né? O que a gente viveu, conviveu, que nos formou, que a gente pode trazer para compartilhar. Tá? Então, é um pouco disso que a gente... Agora eu já não lembro se é para frente ou para trás. Traz enquanto cultura da Maria Farinha. Eu estava outro dia discutindo bastante com 2 outros colegas daqui, essa questão de ser empreendedora, né? E que a gente tem o costume de escutar sempre, né? É comum a gente escutar, que empreende aquele que tem um negócio. Né? Eu não acredito nisso, e falo isso muito para a minha equipe. Né? Eu acho que a gente empreende porque a gente acredita na filosofia. Então, eu empreendo na minha casa quando eu mando meu marido me ajudar a lavar louça. Né? Porque eu fiz o almoço e ele vai ter que lavar a louça. Então, isso para mim é parceria. Isso para mim é construir uma relação de cumplicidade de legado. Empreender é quando a gente acredita que o meu jeito de me posicionar no mundo, jogando o meu lixo aqui ou ali, é aquilo que me faz ser o sujeito que sou. Tá? Então, empreender é o desejo de inovar, é o desejo de buscar soluções, de correr risco calculado. Isso você não precisa ter um negócio próprio. Eu sempre fiz isso nos lugares que eu tive. Tive problemas? Muitos. Né? Tive sucesso? Maravilhosos. Né? A ponto de estar defendendo ideia numa sala com um presidente de empresa e ele dizer, vamos parar por aqui, porque eu não tenho mais nem escuta e nem argumento. E a gente continua depois. Eu não concordo com nada disso. Aquela coisa, fecha a porta e falei, ok, amanhã ele volta ou eu peço as contas, né? Ou a gente continua a conversa. Então, por quê? Em todo lugar que eu tive a oportunidade de estar, né, eu sempre encarei que eu estava ali para contribuir de alguma forma e aprender muito com quem está ali. A gente sempre, eu digo isso muito para a equipe, eu aprendo muito com o outro e a partir daquilo que o outro é e daquilo que o outro faz. Eu acho que isso vai nos formando, nos moldando. A gente nunca e eu não acho que, eu acho que isso é uma verdade para mim, a gente nunca é aquele que sabe tudo. Ora eu sou o parceiro mais experiente, ora eu não sou. Né? Se me perguntarem, hoje um cliente me abordou e disse, nossa, o banheiro aqui está sempre cheirosinho. Né? Eu sei quais são os meus princípios que eu trabalho com a equipe para o banheiro estar dessa forma. Mas assim, o como que eles estão, o que está sendo feito e colocado lá, eu precisei chamar minha parceira mais experiente, que é a menina que está lá organizando esse espaço para ser recebido pelo outro. Né? Então, e isso a gente passa em todas as situações que a gente está. Eu defendo muito, e desde o início que eu pus o pé em Ubatuba como alguém que ia empreender, porque eu
venho para Ubatuba desde 7 anos de idade, meus pais moraram aqui, eu fui para São Paulo trabalhar, estudar e voltei, estou aqui há 10 anos, definitivo. E sempre tive uma sensação que a gente falta, e falo isso aonde eu estou, com quem eu estou, falta para a gente a cultura de rede. Né? Eu acho que os pequenos empresários estão construindo isso a duras penas. Né? E os grandes estão abrindo os olhos para isso. Se a gente não construir uma rede de colaboração, a gente não avança. Se a gente ia trabalhar o tempo todo achando que eu não posso contar do meu negócio para o vizinho, porque ele vai fazer igual e vai roubar aquilo, a minha expertise, primeiro que é uma bobagem no meu ponto de vista, né? Porque já dizia minha avó, quem copia não cria. E aí a cópia ela vai perdendo vida no tempo, porque não é só aquilo não é só o bolo que você faz. Né? Tem toda uma cultura construída junto com esse bolo que vai possibilitar você criar outros, você juntar ele com a geleia produzida com um outro, que vai abrir espaço para o outro. Então, eu sempre tenho batalhado e defendido muito que a gente precisa, primeiro, acreditar que a gente é empreendedor, sem ter um negócio. Né? A gente empreende na vida. E a gente pode, com essa mentalidade, ser um empreendedor social ou um empreendedor pessoal, ou enfim, o que for. E tem muito valor. Tá? Então, empreender está no que a gente faz, no que a gente é, no que nos constitui enquanto sujeito de personalidade, tá? No nosso sangue. Então, isso é um pouco do que eu fui percorrendo aí na vida, né? Em 37 anos de trabalho, é um pouco do que eu fui fazendo e percorrendo, que eu fui contando aqui para vocês. Em todos esses lugares que eu fui, eu permaneci enquanto eu achei que estar lá tinha espaço e eu podia contribuir para a transformação. E a transformação pautada naquilo que eu... Não tem jeito, dentro dos princípios que me sustentam e me fortalecem. Né? O primeiro dele é que a aprendizagem, então a construção é construída, né, o jeito que eu sou e o que eu sei é construído pelas relações interpessoais. Né? Eu aprendo com o outro a partir do que ele sabe, do que ele me provoca e a partir do que eu sei e do que eu não sei. Porque quando eu não sei, eu tenho que explicar para o outro que eu não sei. Né? Então, isso ajuda ou eu ir buscar uma resposta ou ir atrás. Então, assim, a Aline foi dizendo coisas aqui que eu não tinha nem pensado que a gente faz, mas faz. Não que a gente não dê valor, mas ficou... depois eu explico. Porque já faz parte. Né? Hoje, se me perguntarem, por exemplo, a gente está vendo aquela aqui, né? A gente, desde o início, criou a padaria com a intenção dela ser um espaço que agregue cultura. A gente foi atropelado pela pandemia. Né? Então, grande parte disso a gente não conseguiu implementar. E ficou bastante frustrado. Mas, aos poucos, a gente foi abrindo e buscando as pessoas para ocuparem o espaço e os espaços que estão lá. Né? Então, a gente tem uma barra de exposição de artista local, a gente tem à frente, aos sábados e domingos, que as meninas se organizam para estarem lá. Se me perguntar, mas o que o Marcos organizava até um tempo atrás, né? O espaço está lá, né? O que cabe a mim é ceder o espaço, o que cabe a eles é ofertar
produção de qualidade que eles fazem, então assim, ninguém vende 25, né? É produção própria, para divulgar isso para as pessoas que frequentam, que muitas vezes a gente não conhece, não tem acesso. Tá? Então, é possibilitar que esse espaço seja um espaço onde a gente também aprende. Eu aprendi um monte com a Keila, né, e o Marcos, das organizações que eles tinham já na cidade, dos produtos que fazem, das pessoas que eles traziam. Eu acho que é isso que faz com que a gente cresça e agrega valor, porque senão a gente fica paralisando, achando que a gente se basta. Eu não acho que eu me basto, né? Outra, a linguagem é sempre um elemento de mediação. E eu estou dizendo isso aqui como um pressuposto porque quando a gente fala em SG, uma das coisas que a gente tem lá é governança e a questão social. Então, esse pressuposto, para mim, ele é basilar no trabalho com a equipe. Tá? O aprendizado se dá dentro do contexto. Por quê? É com o olhar para as dificuldades e ou as facilidades que a gente pode pensar o que a gente aprende e como avança. Tá? Então, eu não acredito de tirar o sujeito dali e trazer... Eu vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, acho que foi ano passado, retrasado, não lembro, foi muito rápido a vida. Eu fui procurada via um instituto que eu trabalho em São Paulo, eu fui essas coisas, né? O instituto foi chamado para fazer um apoio à intervenção na cooperativa, na crise que a cooperativa teve da saída de um diretor. Crise do bem, gente. Crise não é uma coisa que, né? Quer dizer, era uma situação no meio de um trimestre que teve ali a saída de uma pessoa da gestão, então, que basilar, estruturante, e a entrada da própria equipe. A primeira coisa, primeiro que eu fiquei hiper feliz, né, poder voltar a trabalhar com educação dentro do município, do espaço que eu estou, do território que eu estou. Outra foi que o que eu disse a eles assim, eu não vim trazer receita, eu não tenho. Assim, o que eu posso fazer vamos fazer o olhar, entender a escola, e aí eu posso criar um plano das diferentes áreas, apresentar para vocês e dizer, aqui, no meu ponto de vista, eu acho que precisa investir nisso. Aqui precisa estruturar, porque se não estruturar desse jeito, não tem equipe que trabalhe em cooperação. Aqui precisa dividir esse sujeito que tem 20 horas e 24 professores em 2, porque o cara não tem 1 hora para fazer a formação de um professor. Ninguém, por mais boa vontade que tenha, consegue trabalhar. E formação em desenvolvimento de trabalho sempre foi, e é para mim, um princípio e um pressuposto. Né? A gente não está formado quando sai da universidade só. Né? É importante, mas se a gente parar aqui, a gente não vai. Então, quando eu fui montar a padaria, eu pensei numa outra coisa, num outro conceito, num outro princípio que também me rege. O que eu faço, eu espero que seja sustentável, porque eu dedico muita energia. Se não for sustentável, então quando eu leio um livro, né? Se aquilo não ficar para mim de alguma forma, não prestou. Então, isso eu acho que é um jeito da gente pensar a vida para tudo, né? E quando a gente foi pensar, agora entrando no negócio, o que a gente queria trazer para esse negócio que para a gente era basilar, para a gente
conhecimento que eu construí e vou levar para onde for, e espero ter lá na minha lápide, morreu contribuindo para aqueles que têm menores condições de defender os seus direitos e deveres. Ponto. Por quê? Ontem, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente estava na associação comercial com o secretário do que eu falei que ele é? Segurança. Para conversar do ponto de ônibus. Numa discussão que, no meu ponto de vista, era discuta. E que as pessoas que estavam ali, com muita potência, estavam defendendo algo sustentável para essa cidade, que permanecesse como qualidade para essa cidade, não que fosse efêmero, não que fosse transitório, mas alguma coisa que o dinheiro de cada um de nós aqui fosse investido para a melhoria de todos. E a infelicidade da pessoa foi dizer: quem daqui usa o ônibus? Não. Se as pessoas estão ali, elas saíram dos seus lugares, seja do que for, para defender esse direito para todos, independente de usar ou não, né? Porque acredita que o direito de todos é importante. Então, isso são coisas que para a gente foi sendo mote nessa construção. Então, quando a gente pensou num espaço, a gente foi dizendo, bom, primeiro, né? Deixa eu voltar. Quando a gente pensou nisso aqui, e as pessoas às vezes, eu escuto dizendo, colegas que trabalharam comigo em São Paulo, disse, deu a louca, mudou para Ubatuba, né? Que sorte você teve, né? Montou uma padaria, deu certo. A gente tinha já esse objetivo de vida lá atrás, né? E fomos construindo, não a padaria, mas construindo a vida, pensando que um dia a gente vai firmar a morada nesse lugar que a gente tanto gosta e que a gente vinha todo final de semana, tá? Eu acho que em 50 anos morando em São Paulo, se eu passei 10 finais de semana em São Paulo, foi muito. Por que a gente não vinha antes? Porque não tinha condição, né? Meu marido era professor universitário, eu trabalhava em escola, empresa, assessoria, etc e tal, a vida estava lá, os filhos estudavam, etc e tal. Mas a gente foi já projetando a longo prazo, e eu dizia, em todo lugar que eu trabalhava, eu falava, eu vou ter um café na praia. Eu falava, um café na praia, a pessoa doida. E aí, no meu último trabalho, nessa empresa, quando me contrataram, e hoje o presidente da empresa fala que ele levou na brincadeira porque ele não achou que era sério. Na entrevista tinha 8 pessoas na sala. Essas coisas de grande empresa, né? E fala com fulano, ciclano, beltrano, depois o presidente. Então você passa por 200 testes. Aí quando eu fui falar com o presidente, chegou a vez dele, eu falei, olha, queria dizer, eu posso contribuir por 5 anos nessa empresa. Eu não passo disso. Não, mas por que você não faz essa empresa? A maior empresa de educação nacional, né? Falei, porque eu vou ter um café na praia. Ele me olhava assim, né? Tá, deixa, professora. Enfim, então, a gente foi colocando esse sonho, concretizando esse sonho mais e mais, e pensando em como que ia realizar isso, né? A gente veio para Ubatuba, precisava trabalhar, não tinha dinheiro. Não nasci em família rica, meu pai e minha mãe é professor, sempre trabalharam, eu sempre trabalhei, o Mário também. E a gente precisava continuar trabalhando. E como que faz? Bom,
Então, a gente primeiro organizou, né, a cabeça para pensar como que a gente vai chegar lá e o que a gente vai construir. Eu sempre gostei de cozinhar, etc, etc. Eles diziam que eu cozinhava bem, ainda dizem. Mas sempre me encantei por café. E não café preto, né? Café é espaço, né? Espaço de encontro, espaço de cultura. Sempre me encantava isso, né? As padarias e bar, pé sujo. Eu trabalhava na periferia, comia ovo colorido e me divertia comendo ovo colorido e torresmo com pera, né? E levava quem trabalhava comigo para esses lugares para viver esses lugares que a gente trabalha. Por dizer, ó, o seu dinheiro, então assim, Instituto Pão de Açúcar, Ana Maria, seu dinheiro está sendo investido aqui, tá vendo? É nesse lugar que as pessoas, isso aqui é o luxo do luxo do luxo que você não tem. Então, eu fui o que hoje dizem, né, que buscando essas experiências e construindo o que a gente queria. Eu fui buscar a formação, né, porque, de novo, lá na minha história, eu não sabia fazer as coisas mal feitas. Questão da sustentabilidade, né, a minha marca, eu não vou deixar uma marca ruim, né, já que a gente vai deixar pegada no mundo, que seja uma pegada bacana. Eu fui fazer escola de formação. Fui buscar as primeiras escolas de formação, de padeiro, fiz o curso inteiro de padaria tradicional, porque precisava, né? Depois de 2 anos eu disse, isso é muito legal, mas não é isso que eu quero. Eu não quero fazer bolo Dona Benta. Né? Assim como eu nunca acreditei nas coisas prontas. Tá? Então, eu trabalhei na empresa que desenvolveu o maior sistema de ensino, que é o sistema anglo de ensino, dizendo para eles que aquele sistema de ensino, por si só, era uma porcaria. E eles me olhavam, imagina, a gente investiu milhões para fazer esse sistema de ensino anglo, agora vem você. Eu disse, porque esse sistema, por si só, ele não é um transformador de prática. Se ele fosse, vocês já estavam rindo. E o problema da educação do país estava resolvido. Então, a gente trabalha e a gente vive com o humano. É o humano que vai transformar. Então, eu não acredito em coisas prontas que vêm e falam, olha, vou te trazer uma solução, está aqui. Coloca aí, vai resolver o seu negócio. E a padaria tradicional não tinha para mim esse encanto. Mas no penúltimo estágio da padaria, do curso de panificação tradicional, eu fiz o curso lá, eu entrei na sala errada, na verdade, de panificação artesanal. Aí eu falei, caramba, por que eu não estou aqui, eu estou lá? Aí eu fui perguntar, como sempre, né, a pessoa vai lá. Então, porque, não, esse aí é só para quem tem, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu voltei e vou lá fazer isso aqui. Formei na panificação tradicional e fui fazer a panificação artesanal, na mesma escola. Fiz, gostei, e fui fazer especialização. A 8ª escola de panificação artesanal que eu fiz, falei, bom, agora acho que eu faço um pão que presta. Então eu posso abrir meu café. Meu café ia ter 12 lugares. Mas eu tinha umas coisas que para mim era fato. Eu queria a vista do Itaguá. Afinal, se eu venho de São Paulo, trabalhando 14 horas para morar em Ubatuba, eu tinha que olhar para a Bahia que eu achava mais linda. E fui procurando os espaços com muita calma, etc, etc. Então, a gente queria montar um café cultural, um café pequeno, onde eu fizesse os pães e depois sentasse, conversasse com as pessoas, tomasse um café, está gostando, olha que bacana, aqui, faz aqui o pão comigo. Tinha um certo romantismo nessa coisa. A gente estava fechando a casa aqui, de beira para o rio, aqui a casa de esquina aqui para o rio, há 6 meses, fazendo o projeto de reforma para a proprietária, ela acertando, não sei o que, e eu lá fazendo curso. Trabalhava de dia, fazia curso à noite,
levava os pães do curso de noite para as meninas que trabalhavam de dia, quase matei algumas, mas todas comiam, né? E aí, tá bom, não tá bom? Eu falei, bom, aí enquanto isso a gente negociando a casa, depois de 6 meses, projeto pronto, a pessoa, a proprietária da casa separou e ela disse, então, agora tem um probleminha, aquele aluguel que a gente tinha combinado não vai vingar. Eu preciso de mais porque agora estou separada. Falei, bom, vou explicar para a senhora, não tem dinheiro. A gente combinou isso, era isso e ponto. Falei, não vou mais fazer nada. Saí desacorçoada da vida. E falei, bom, não é para ser, vou ficar trabalhando em São Paulo mesmo, né? Não tinha pedido as contas ainda. Falava, né? Olha, vou montar o café tá... Aí, voltando triste pela Guarani, as meninas que já tinham me dito que elas tinham desmanchado a sociedade, etc., mas que não iam alugar a casa, as meninas estavam colocando uma placa na casa. Canela. E aí eu parei o carro e falei, vocês vão alugar? Elas vão. Eu falei, tira a placa, a gente vai alugar, nem tinha perguntado o aluguel. Eu falei, bom, ferrou. Ela falou, tá bom, pra você. Como a gente conhecia, era cliente do Canelli, etc. E tal. E lá eu sempre brincava, a Maria Capai, não sei se todo mundo aqui sabe, ela fazia um café às sextas lá. E eu sempre falava para Maria, e para Michelle e para Vanessa, que são as donas da casa, falava, vamos fazer café de manhã, vocês só abrem um restaurante quinta-feira mesmo, a gente pode fazer café da manhã todo dia, vocês abrem à noite e tudo bem. E elas davam risada. Né? Não, imagina, a Maria não quero trabalhar muito, aí as meninas não, enfim. E sempre levou na brincadeira e nesse dia deu certo. Aí a gente abre a padaria em dezembro de 2019. Então a ideia era, que está lá um pouco do que a gente, as marcas que a gente foi tendo, a felicidade de ficar em nós pelas experiências de trabalho, então aqueles remos, eu trabalhei em comunidade indígena, quilombola e assentamento no Brasil inteiro, né? Graças a esse trabalho eu conheço todo o Brasil, só com exceção da Ilha do Marajó e o Amapá, em todos os estados eu trabalhei. E a gente foi, sempre nessas viagens, todo mundo fala, ai que lindo, viajava, chegava no aeroporto às 2 da manhã, às 8 da manhã já estava trabalhando, e voltava para o hotel às 7 da noite, mas sempre dava um jeito de conhecer o que o espaço tinha, a cidade, de cultura. E tanto dessa cultura é o que está lá pendurado nas estantes, etc. e tal. Nas paredes lá de cima, e a gente tem mais coisa que a gente não tem onde pôr. E a ideia foi sempre dividir isso com as pessoas, né? Que as pessoas pudessem olhar para aquilo e entender um pouco o conceito do que a gente quis fazer. Por que artesanal? Né? Porque eu fui me especializando. Isso em 2019, eu tomei essa decisão de ser artesanal em 2016, que era aí que eu ia fazer. Em 2016 a gente tinha 7 padarias artesanais na grande São Paulo. Né? Hoje deve ter mais do que 100, não sei o mapeamento como que está. Era quase um desconhecido. E as pessoas mesmo que tinham padaria em São Paulo me diziam, vai arrumar para a cabeça, né? Faz pão normal, porque você mistura, você não tem erro, a produção é quase industrializada. Eu falo, não, eu tenho um propósito, que não é mudar o que as pessoas comem, cada um come o que acha melhor para si, mas que as pessoas saibam o que estão comendo. Então, foi isso que fez com a essência do que a gente produz e oferta na padaria. Quando me perguntam o que você faz, eu falo comida. E eu posso dizer que comida é aquela. Às vezes vem gente e fala assim, por que você não tem cheiro no seu café? É uma opção. Por que você não tem Wi-Fi? É uma opção. E para a gente estar ligada aos nossos princípios. Porque
pra gente, a gente quer que a gente tenha um espaço de conexão entre as pessoas e o alimento, entre as pessoas e o espaço, entre as pessoas e a música, entre as pessoas e a Baía do Itaguá. Né? Pra gente, aquilo foi um presente, a gente quer que as pessoas se sintam em casa lá. E é isso, e em casa, muito bem-vindos. Então, esse é sempre o mote do que a gente constrói e faz. A gente abriu na pandemia, no 2019, com 5 funcionários, né? Era eu, um ajudante na produção, eu era padeira, eu era confeiteira, e enfim. Uma menina na lanchonete e caixa com balcão, barista e um atendimento. Em março veio a pandemia, a gente teve que fechar as portas e logo 2 dias e logo em seguida veio a notícia de que a gente tinha que abrir as portas porque é gênero de primeira necessidade, foi considerado. E a gente lidou com esse desconhecido, né? Enfrentando o medo, né? Eu tinha muito cliente que chegava lá, eu sabia que morava sozinho, ele chegava assim, hoje eu quero 14 pães. Eu falei, 14 pães? Eu testei positivo, vou ter que ficar 14 dias. Nossa, peguei Covid. Eu nunca peguei Covid, eu fiz, acho que eu fui a pessoa que mais fez teste de Covid nessa cidade, porque meu marido teve 5 vezes. Eu, em uma época cravada, eu tinha 8 funcionários, 7 com Covid. O 8º funcionário era eu. Tá? Então, eu tinha a padaria inteira com Covid e eu não peguei, eu fiz a produção inteira e junto com meu marido fazendo takeaway e os meus filhos ajudaram nesse pedacinho. Então, a gente conseguiu passar por isso, né? Eu digo sempre que, por o outro lado, para a gente foi uma coisa muito... Para mim, foi uma coisa muito positiva. Às vezes, quem está perto de mim quer me matar. Por quê? Permitiu que a gente crescesse organicamente. Porque aquele café de 12 pessoas não cabe ali naquele lugar. Né? Eu tinha que ter, hoje tem 69 lugares. E as pessoas falam para mim, amplia! Põe mesa lá em cima, E eu digo, não, eu estou bem, daqui eu não saio, assim, é este lugar, é isso que eu posso fazer. Então, acho que isso é outra dica que eu acho que a gente precisa saber, né? O que a gente pode fazer bem feito, dentro das possibilidades que a gente tem. Então, quando a gente fala agora em ESG, né, na questão social, desde o início, isso para mim, eu vim da área de formação, eu vim da área de educação, né? Eu acredito que a gente forma em desenvolvimento de trabalho e que a gente tem ali a possibilidade de dar espaço para formar gente que queira trabalhar, que tenha disponibilidade. Quando eu entrevisto as pessoas, eu sempre pergunto, você tem disponibilidade de aprender? Tenho, né? Tá, me fala 3 exemplos. Porque assim, você vai escutar as pessoas dizerem coisas diferentes. Então, quando hoje não, a Lica, quando me disse, mas você tem uma galera diversa? Tenho, né? Para trabalhar na Maria Farinha, o que precisa? Querer trabalhar. Ponto. Né? Esse para mim. Idade. Eu tenho um programa, gente, é arrogância falar programa. Eu tenho lá uma abertura junto com 2 pessoas que estão comigo desde o início na padaria e que cuidam hoje comigo dessa gestão, essa organização. A abertura de chamar os jovens. Por quê? O mercado de trabalho é horrível. A gente faz uma parceria com o Namascar, né? Não de ir lá e formá-los, de trazê-los para o espaço, abrir o espaço. Então,
eu tenho grandes alegrias ali na padaria de... Então a gente tem que saber também escutar o outro, lidando com essas diferenças, né? Ah, você contrata estrangeiro, que é outra. A pessoa vai ficar aqui? Não vai ficar, gente. Vou se esperando. Quer dizer, os meninos que estão comigo, eles estão há muito tempo, até estranho, porque eu tenho um argentino que vai fazer 5 anos. Né? E definiu que ele é ubatubense. Eu brinco, você não é de Tamambuca, você é daqui da região, não é do centro. Mas eu tenho gente que entra lá e que me fala, eu falo, a honestidade é o que me pega. Porque se a pessoa entrar lá e falar, olha, eu vou passar julho aqui e queria trabalhar, e eu estou com espaço e posso, vamos trabalhar, eu sei que é julho só. Ai, mas que esforço, a gente aprende quando a gente vai ensinar o outro. Eu falo isso para a equipe. É um esforço, mas você está aprendendo muito mais, porque você nem lembra mais, você já está no automático quando você faz as coisas. Quando você tem que explicar para o outro, você fala, ops, espera lá. Então, a formação e a parceria do trabalho coletivo, para mim, é um constante de trabalho com a equipe no desenvolvimento. Então, assim, quando abrir um negócio, saibam que todos os dias vocês vão ter que formar pessoas. E todos os dias, às vezes, eu olho, por exemplo, assim, hoje ninguém faltou? Hoje não tem problema? Que coisa, mas que tédio, né? Hoje foi um dia que eu falei, não, se não tivesse o Impact Hub hoje, não tinha movimentado o meu dia. Porque não tinha nada para fazer. Sabe aquela coisa? O que eu faço? Não tem que lavar a louça porque faltou a menina, não tem que fazer o pão porque eu... Então, isso hoje é conquista de uma construção, né? Mão de obra é difícil em qualquer lugar. Ah, mas o Ubatuba é mais. Não sei. Né? Eu tenho amigos que têm padaria em Juqueí, em São Paulo, capital, e Rio de Janeiro. Todo mundo reclama das mesmas coisas que a gente reclama. Agora, se a gente não encarar, ah, mas a geração X, Y, Z, vamos aprender com a geração X, Y, Z. Né? O que elas ensinam e o que a gente pode ensinar. E saber que é diferente, gente. Né? Eu não sou capaz, até às vezes eu tento, de olhar o celular, assistir um filme, uma minissérie, com o celular ligado e se bobear um livro no colo. Eu preciso, para poder aproveitar um dos 3, me centrar em alguma coisa, mas a gente consegue. Então vamos lá entender por quê. Tá? Então, para a gente isso é um fundamento. Né? Hoje, a minha gerente, hoje não, já faz um bom tempo que ela está. Para a gente é uma grande conquista. Né? Porque foi uma menina que estava comigo desde o início. Ela não tinha formação. Ela terminou o ensino médio, ela foi fazer um EAD de contabilidade, RH. Ela se posiciona sempre junto com a gente, desde o início. Hoje ela é a gerente. Né? Hoje eu consigo chegar na padaria 9h30, 10 horas, porque eu tenho segurança que ela está lá. Né? E assim, e confio. E às vezes as pessoas falam, mas dá super certo. Bate cabeça de vez em quando? Bate. E a gente, depois de 5 anos, né, que as pessoas falam, empreendedor, é maravilhoso. Empresário é maravilhoso. Depois de 5 anos que eu tenho a padaria, eu tirei 15 dias de férias. Eu não tenho final de semana. Quem frequenta a padaria sabe, de sábado e domingo estou lá. Ah, mas não vai na praia? Não vou na praia. Ó. Nossa, por que você mudou para Ubatuba então? Por que não morou em São Paulo? Porque a minha marginal é a Level Junto. Preciso explicar mais alguma coisa? Quando meus colegas falam, então vem meu chefe, fala, e aí, cansou? Vem trabalhar de volta? Eu mando a foto do nascer do sol no Itaguá para ele. Então, são opções que a gente toma na vida. E depois de 5 anos que a gente viajou, e ela me super apoiou, vai viajar, vai lá. E eu falava, mas eu vou aqui para pertinho. Acho que assim, Paraty tá bom. Não, vai viajar, não sei o quê. Deixamos tudo arrumadinho. Aconteceu uma coisa que, assim, era um imprevisto. Eu tenho 3 padeiros.
sempre um de stand-by. Um de férias, claro, eu tinha 2, maravilha. Um teve apendicite, teve que ser operado. Esse trabalhou sozinho, não, fica tranquila, tô aqui, tô segurando. Ele cortou a mão profundamente. Né? E aí, assim, eu lá onde eu estava, com fuso horário de 5 horas, 3 horas da manhã com ela aqui às 5 da tarde, como vamos fazer? Calma. Graças a Deus que eu não estava em Paraty, porque nem se eu quisesse eu voltaria. Tá? Então, ou quando eu voltasse já estava tudo resolvido. Nós duas, né, via telefone, em 8 horas a gente resolveu a situação, porque eu já estava a ponto de dizer, fecha, põe uma placa, luto, sei lá, inventa, né? Sei lá, que foi. E a gente vai ter que fechar, porque como que eu vou falar que a padaria não tem pão? Não tem como, gente. Mas resolveu, deu tudo certo, claro, a preço de ouro a gente conseguiu, eu digo, por isso que eu falo dessa rede, né? Porque eu fui construindo uma rede de amigos na cidade que foram entendendo que a gente não tem concorrência. Eu não sou concorrente do Tachão. Eu falo isso para a Laura e para a Flávia e vice-versa. Eu não vou fazer o Banoff, porque o Banoff do Tachão para mim é o melhor Banoff. Então, quando o cliente pergunta, você não tem Banoff? Não, não tenho. Ali do lado tem o melhor Banoff da cidade. Eu não vou fazer o bolo de nozes da Ellen, que eu adoro. Por quê? É o melhor bolo de nozes e eu acredito que o turista, o munícipe tem que circular. É assim que a gente circula e valoriza a economia local. Ninguém vai no mesmo restaurante todo final de semana. Então por que a gente não se junta e cria uma rede de fornecedor? Né? Que aí vem a outra espaço que eu já vou terminando. Por que a gente não cria uma rede que ajude a cada um fazer a sua governança e a cidade como um todo poder ganhar com isso, né? Quando a gente faz isso em rede e não rede ferroviária, rede de pesca. Hoje em dia, quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para o Gabriel Santinho e falo, Gabriel, o meu freezer parou. Ele traz o que você precisa aqui na minha câmera fria. Eu tive grandes problemas, que fui socorrida pelos colegas da cidade que eu construí. A construção do shopping foi uma alegria e uma tristeza, né? Porque o shopping não tinha um transformador para o shopping. Então, eles inauguraram usando o transformador que o Tachão, o Rei do Peixe, o Atiboteco e o Bexiga já usávamos e estava na capacidade máxima. Não precisa nem dizer que ele pegou fogo 3 vezes e todos os meus equipamentos, que são todos sensíveis, também pegaram. Então, eu cheguei a ficar 4 dias fechados com isso, tendo que tirar toda a produção de sorvete, do que for, e pedindo para os colegas de restaurante, enfim, ajudar. Então, acho que isso, a gente gerencia o negócio de forma ética e a gente constrói uma rede ética de colaboração. É só desse jeito que a gente cresce. Né? E por último, não menos importante, não é porque está no último, o que a gente faz? Por que eu deixei por último? Porque é uma vergonha para mim e para o meu esposo, como biólogos, a gente ainda não ter avançado em algumas questões. E por que a gente não avançou em algumas questões? Porque ainda, apesar de parecer que somos grandes, porque a casa tem um pé direito de 6 metros, a gente é uma empresa pequena. Eu tenho 24 funcionários. E por que eu tenho 24 funcionários? Porque eu optei em ter um atendimento que pudesse ser rápido, caloroso, acolhedor. Então, eu quero que as pessoas fiquem na Maria Farinha 40 minutos, 1 hora, porque gostam do espaço e o que estão comendo. E não porque estão esperando a comida. Porque eu, nas minhas experiências, tanto aqui como fora, ficava bastante incomodada com isso. Então, a gente construiu uma equipe para dar conta disso sem se sobrecarregar, tá? E isso faz com que a receita
né? E o que é a despesa e a receita ainda não tenha a possibilidade da gente falar, opa, que bacana, vamos trocar de carro. A gente tem algumas ações, eu copiei aqui, Aline, do seu eco, da rede de colaboração de embalagens, porque assim, embalagem é o produto mais caro, é o bem mais caro que tem, né? Eu queria ter as embalagens mais lindas que eu já vi na vida, e que não consigo, gente, né? Então, a gente está num projeto constante de trocar sacolinhas de plástico por sacolinhas de papel. É caro para burro se eu vou fazer só para mim. Eu tenho que fazer 5.000 sacolinhas. E mesmo assim sai 1,50 sacolinha. Né? 1,50 num produto que custa R$20 é dinheiro. Ah, põe no produto. Não vou pôr no produto. Ah, então tira a sacolinha e vende a sacolinha. Assim, eu comecei com a sacolinha de papel sendo vendida. Eu escutava um monte, porque a pessoa que vem de fora não quer comprar sacolinha. Em São Paulo ninguém compra sacolinha, enfim. Então, eu ainda estou crescendo aos poucos e fazendo essa transição aos poucos. A gente tem uma cisterna, então embaixo da lanchonete tem uma cisterna que recolhe água da chuva, e essa água a gente rega as plantas, lava lá fora, etc. A gente separa o lixo, faz... O que mais? Você falou de uma coisa que eu... reaproveitamento dos alimentos, né? A gente se inscreveu, eu fui atrás da Eco... Do Food Sale, desculpa, e ia implementar na padaria, tá? Então, tá lá com todos os protocolos, aí eu sentei com a equipe. E contei isso para eles. Por que eu sentei com a equipe? A gente tem como pressuposto que todo produto que está na padaria hoje é fresco. Vocês podem ir lá e pegar o pão, que é o pão de hoje. Não é o pão dormido. E se fosse, a gente ia contar. Mas não, é o pão de hoje. Todo o excedente do balcão que sobra, o pão de hoje, ele pode ir para o pão rústico, para a lanchonete, o brioche, etc. Não. Esse que vai para a lanchonete, que é residual da venda, ele pode ser usado na chapa, porque o pão, não sei quem já faz isso em casa, ele regenera, etc. O pão de fermentação natural. Os demais, não. Os bolos também não. E os demais o mini brioche com gotas, o mini brioche, a torta de pistache, né? Tô falando aqui isso tudo, terminou o dia de hoje, o responsável do balcão e mais, eles se rodiziam, retiram, eles fazem a divisão e é super bonito, assim, chega a deixar o coração quentinho, porque é aquela coisa, Lica, você quer bolo, vai ter bolo de cenoura hoje, né? Thaís levou ontem, Lica, você quer levar hoje? A Lica fala, ai não, tô cheia de comer bolo de cenoura. Ah, então tá bom. Ah, posso levar para minha vizinha? Daí sobra o bolo de cenoura lá. Posso levar para a vizinha? Pode. Então, eles distribuem entre eles, tá? Fora eles, eu tenho os guardadores dos carros, né? Então, os meus senhorzinhos, hoje em dia só tem 11, né? Mas eram 2 senhorzinhos que ficam ali na frente e os meninos que ficam ali no taxão. E às vezes sobra, né? Ninguém quer mais. Isso a gente congela pães e a gente leva para o Namascar. Quando a cidade tinha casa de passagem, a gente todos os dias separava parte desse excedente e levava para o Jorge na casa de passagem e ele fazia o café da manhã, né? Isso a cidade não tem mais e aí, enfim, a gente não tem mais como dividir. Ah, você não dá para as pessoas que pedem? A gente evita, né, infelizmente, para a segurança de todos, para que ali não vire ali na região, não vire um centro que agregue esses alimentos. A gente bate toda vez no martelo da prefeitura, que precisa pelo menos, se a prefeitura tiver um espaço, a gente leva. Então a gente fez isso quando
o pessoal do fórum estava no tubão, etc. E aí a equipe disse, mas se você fizer isso, a gente não vai ter pão. Né? Quanto que vai ser? E é muito variável, gente. Porque, assim, tem dia que, ufa, que bom, acabou o pão. Né? Por mais que os clientes falem, não tem pão. Eu falo, que bom, que bom. Né? Por quê? A farinha é importada, a manteiga Presidente, enfim. Ter excedente é desperdício financeiro também. Né? Então, mas é sempre esse ajuste. Às vezes a gente faz... Eu tenho produção pequena, média e baixa. Isso a gente foi construindo as planilhas. Às vezes sobra muito, às vezes sobra nada. E aí não daria para... E uma das regras é eu tenho que ter, se eu entrar, eu tenho que ter todos os dias. Né? E aí fica complicado a equipe. Então, não entrei ainda por conta disso. Eles são... Né, esse meu food, eu brinco, né? Eu salvo com eles essa produção, que é uma ação que a gente faz. A outras a gente, na medida do possível, sempre apoia quem nos procura. Tá? A gente sempre procura fazer esse planejamento de apoio em outubro. Então, quanto que a gente estima que a gente vai poder investir em apoio cultural, quanto que a gente estima que a gente vai poder investir em apoio, enfim, momentâneo, etc. E tem alguns apoios que pra gente, desde o início, a gente faz. A ONG Esmeralda é um dos apoios. A Guarda Mirim, quando faz as ações deles de coleta de lixo no Paraguai, etc. E os apoios culturais da Cinemateca e do Festival de Canoa Caiçara da Apuá, tá? Então isso é o que a gente tá. E para encerrar, esses são os alicerces que a gente construiu enquanto empresa, né? Hoje a gente tem todos os protocolos de checklist de tarefa, quem somos, quem é a Maria Farinha, o que é cada função, as atribuições, enfim. Isso são as coisas que a gente senta o tempo todo, com quem está ou com quem entra, né, para poder voltar e discutir. Então, cultura de respeito e inclusão, não preciso falar, a gente tem que tratar de maneira respeitosa e justa todos, independente de quem são, de quem entra, das capacidades e dos saberes mais ou menos, enfim, independente do gênero, da etnia, da idade, religião. E eu sempre digo para eles, a gente está muito mais tempo entre a gente aqui do que com os familiares. Mesmo eu e o Mário lá dentro, e a gente foi construindo isso na vida, porque a gente trabalhou muito tempo junto em outros lugares, e ora eu era chefe dele, ora ele era meu chefe, e a gente foi aprendendo que se a gente não separar as coisas, a vida vira uma confusão. Então, para quem vai ou está empreendendo em família, essa é uma dica. Né? Cuide de casa do que é de casa, cuide da empresa do que é na empresa. Né? Às vezes a gente tem maior vontade de chegar e falar, a gente já se olha e fala, tá bom. Né? Um sempre sai e fala, não, amanhã a gente conversa sobre isso, porque senão não tem vida. Né? Então, na Maria Farinha, ele é meu sócio. Se eu tiver, e nas reuniões muitas vezes, isso já aconteceu, discordar, eu discordo. E tem decisões que ele toma que eu apoio. Mesmo sem, por exemplo, a questão da energia é o pedaço que é dele. Né? Ele cuida da área financeira, ele sabe que os 7 mil, nem lembro quanto que a gente gasta de energia, era um absurdo. Ele foi atrás, né, na verdade, você que foi lá, né, procurá-lo, mas a gente já vinha vendo uma empresa que estava aqui, etc., outras pessoas tinham procurado, para implementar, né, nesses sítios de energia e buscar isso. Né? Hoje não, já faz alguns meses, né? Uns 5 meses, mais ou menos. 5. E essa foi uma decisão que ele fechou, eu nem sabia. Aí um dia, quando eu falei,
mas que foi discutido lá atrás, né? E não é assim, nossa, é o pedaço dele, ele toma conta, né? Como na produção é o meu pedaço. Se eu tiver que desenvolver um novo produto, eu não levo lá para experimentar, né? Eu levo para os meus clientes que estão na casa, né? Quem já teve essa desafio na sorte, não, às vezes, que eu falo, olha, a gente está desenvolvendo isso, come, mas come de coração aberto, de dizer, não é isso, não gostei, tá salgado, tá doce demais, e a gente vai ajustando, ou vira produto ou não vira produto. A outra é a comunicação aberta e transparente, né? Se a gente não falar de coração, educadamente, o que a gente está pensando, e o outro ter escuta, a coisa não acontece, né? Desenvolvimento profissional e capacitação. Nossa, Luciana, mas você forma o sujeito para o seu concorrente. Não. Eu formo o sujeito para o sujeito. Se ele vai para cá ou para lá, ele vai construindo o seu percurso profissional. Assim como quando ele veio para cá, ele trouxe esse conhecimento que agregou muito valor, né? Eu tenho padeiros que trabalharam comigo que hoje estão trabalhando na região e com colegas. E que quando os meninos fazem a tal da feijoada da Dona Diz, que é a mulher de um deles, que é anual, enfim, eles estão lá todos, e a gente se dá muito bem, e que bom, né? Que estão lá, cresceram, construíram seus espaços. É dessa forma que a gente acredita. Um ambiente de trabalho saudável, né? Porque trabalhar já é difícil, não é divertido. Divertido é ir para a praia, eu falo isso o tempo todo, né? Agora, a gente pode tornar o trabalho muito agradável, né? Se a gente souber lidar com as situações em colaboração e parceria. Porque se eu estou de mau humor e encosto, ou sei lá, eu preciso perguntar para o outro por que ele não está ali me ajudando a fazer aquilo. Então, isso tem muito a ver, eu acho, com o meu perfil. As pessoas às vezes falam, nossa, eu vejo você lá, sábado e domingo. E os meninos mesmos falam, nossa, por que você não foi para a praia? Eu falei, porque vocês precisavam de ajuda. Mas a gente não falou nada. Eu falei, eu sinto isso, eu não vou ficar tranquila em casa sabendo que de sábado e domingo a padaria está lotada e eu posso ajudar. Então, se eu posso ajudar a limpar a mesa, eu posso ajudar a recolher o prato, eu posso entrar... Eu brinco que assim, brinco não, falo sério, eu só não posso ajudar a fazer café. É a única coisa da Maria Farinha que eu não sei e nunca quis aprender, é mexer na máquina do café. Mesmo porque o dia que aprender, daí tá lá. Mas o resto todo pode me pedir que eu faço. Tem que recolher o lixo. São trabalhos que se complementam com esse todo, tá? Equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, gente, porque senão a gente só trabalha. Mas você é incoerente, porque você falou que você trabalhava 12 horas. Trabalhava. Né? E eu sabia que era por um período. E eu fui formando as pessoas para hoje poder não trabalhar 12 horas. Né? Eu fui também olhando para a minha equipe, isso desde o início, para poder equilibrar isso. Então, desde que a gente abriu a padaria, eu disse, eu não vou abrir um dia da semana. As pessoas não vai abrir. Não. A gente mexe com alimento. Se eu não desligo o forno 18 horas, eu não limpo o forno. Então, desconfiem de quem roda 24 horas. A não ser grandes padarias que tenham muitos fornos. Eu deixo um parado para... Por quê? Mas temperatura 290 graus mata tudo. Às vezes sim, às vezes não. A maioria das vezes sim, mas eu não acredito que mate. Então, às terças, eu preciso um dia de fazer faxina geral, tirar a cera do salão e trocar a cera, etc, etc. E
o mais importante, as pessoas que estão ali, convivem no trabalho durante a semana, elas podem se encontrar juntas, aonde for, sem um tentar esconder do outro, porque foi para a praia e devia estar trabalhando. Então, isso para mim era princípio desde o início. Outra, a gente reduziu o tempo. Por quê? Eu funcionava das 7h30 às 8 da noite. E a gente foi olhando o movimento, o ticket das pessoas depois de um certo período e levando isso para as nossas planilhas financeiras. Para eu manter aquilo aberto, eu preciso de 9 funcionários. Porque eu preciso de 2 na cozinha, eu preciso de 2 atendentes. Estou falando bem enxuto, porque se a padaria não lotar, né? 2 atendentes, eu preciso do barista, eu preciso do caixa, eu preciso das pessoas da produção, da lanchonete. São 9 funcionários ali trabalhando. Isso tem um custo. Se quando eu estendi horário, eu pagava hora extra. As pessoas trabalhavam cansadas. A gente trabalha no comércio. A gente lidar com gente. Gente é muito gostoso, mas nem sempre. Né? E nem todo mundo. A gente trabalha sábado e domingo. Todos os sábados e domingos. Um por mês. Aí a gente, durante esse tempo, reorganizou e com esses dados, reorganizou e disse, a gente vai fechar às 18 horas. Por que às 18 horas? Porque eu não tenho alimentação, restaurante, comida. Mas o lugar é lindo. É lindo. Né? A vista é maravilhosa. A gente sente fechar. Mas a equipe precisa ter vida pessoal. Eu preciso valorizá-los. Que em casa eles possam chegar descansados para em casa cuidar disso, ser feliz e voltar feliz no outro dia. Então a gente reorganizou o horário da equipe, o horário de funcionamento, as funções, e hoje a gente opera daquele jeito, tá? Que quem já foi lá viu. E tudo isso a gente sempre teve muita transparência com eles. Eu sempre sentei, conversei, expliquei. Então, para fechar com isso né, com essa questão da transparência, a gente não tinha 10%, implementado 10% quando eu abri a padaria. Aí eles fizeram uma reunião e pediram para a gente. E a gente relutou. E aí nos convenceram, a gente colocou, claro que é opcional e tá lá. E quando a gente colocou, antes de colocar, eu sentei com eles e falei, ok, mas vai ser da seguinte forma, todos, o 10% não é para atendimento. Se o cliente sai daqui e paga 10%, é porque ele saiu muito satisfeito com o prato limpo, com o pão que é gostoso, a apresentação, com a casa, com o banheiro que estava cheiroso. Então, todo mundo teve muita participação nisso. Então, todo mundo vai entrar nessa divisão. E quem vai administrar isso não somos nós, proprietários. Sempre a gerente e a coordenação do salão com um atendente que faz essa análise. E como que é? É por hora de trabalho. Quem trabalhou hoje? 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Eles planilham tudo. Quanto que entrou de 10%? X, dividido pelo total de horas, quanto que dá o valor hora? X reais, vezes suas 10 horas, vezes suas 4 horas. Então, hoje você ganhou X, trabalhou mais, ganhou X de 10%, o outro trabalhou menos, o outro faltou. E às vezes eles ficam bravos, mas eu faltei, não tem, você não estava aqui, você não se esforçou para estar aqui. Não que seja errado, né? Era a sua folga. Agora, quem está aqui trabalhou mais também. Né? Então, é dessa forma que a gente vai fazendo a construção desse negócio. Ora avançando, ora parando no lugar, respirando e dizendo, não sei. Né? Colocamos novos produtos, não colocamos? O que a gente tira? E não é assim, tira. Né? Tira isso. Tira por quê? Né? Porque a venda está como? Ou porque o insumo aumentou, em quantos por cento? Se aumentou, o exemplo do chocolate belga, aumentou X%, eu vou ter que aumentar X%.
Dá para aumentar, não dá para aumentar? Quanto que vai custar isso nesse produto? É vendável, não é? Sai da região? Então tudo isso é muito pensado, né? A gente usa o café mais bacana que tem no meu ponto de vista, que é o Unique. Eu não aumentei o preço do café na xícara, e todo mundo sabe que o café já vem esse ano, o 3º aumento. Agora a gente falou, bom, pera lá, a gente vai ter que aumentar um pouquinho, porque não dá mais para segurar 3 aumentos do preço desse insumo aqui, né, impacta pouco. Então, escutem o cliente, mas não façam tudo que o cliente diz sem analisar o seu negócio, o impacto disso para o seu negócio, se está no seu DNA, né? Se não está, e expliquem o tempo todo, né? Eu não tenho pão sem glúten, não tenho, não sei fazer, não gosto, eu acho horrível pão sem glúten. Eu fiz curso de pão sem glúten, eu fazia bolo sem glúten, bolo sem glúten não, fazia bolo vegano. Eu ficava insatisfeita, eu falava, vergonha de colocar na vitrine. Os meus clientes e amigos veganos amavam. Não, o senhor tá delicioso. Eu falei, não tá. Então assim, eu tirei, não adianta, olha aquela coisa que eu falo assim, não, se jogar na parede, marca. Né? Então, não tá na minha essência. Não sou contra isso, mas o que eu produzo, né? Quem eu sou e o que eu ofereço. Eu acho que isso a gente precisa, quando está com o negócio, saber, e os clientes vão se identificando. A gente não vai ter uma carteira de clientes uau. A gente mora numa cidade que tem os seus vales, e a gente precisa lidar com isso, né? Quando eu abri a padaria, as pessoas daqui, colegas, enfim, diziam para mim, você é louca, né? E eu falava, por quê? Essa padaria, você fala que é para as pessoas da cidade. Não é para as pessoas da cidade. Eu falei, por que não? A Thaís é uma que pegou isso no... porque as pessoas não vão vir aqui. As pessoas se intimidam com esse espaço. Gente, as pessoas têm que se dar o direito de frequentar. Né? Assim, por que não? Hoje, a felicidade é quando eu vejo as pessoas da cidade. E eu falo, eu estou fazendo para as pessoas da cidade. É claro que o turista, ele dá a gordura lá, mas relativo, né? Todo mundo sabe. Mas ele não sustenta. Se eu viver do turismo, e eu não fui fazer um negócio para viver do turismo, senão eu abria na praia, né? Eu fiz um negócio para poder deixar uma marca de qualidade de alguma coisa que eu pudesse construir aqui. E a marca tá aí, né? Ai, nossa, tá cansada? Um monte. Mas empreender é cansativo, né? Você não teve problema? Um monte. E aí eu aprendi com um dos presidentes da empresa, que ele falou assim, vai chorar no banheiro escuro. E volta e tudo resolvido. Então assim, chorei muito no banheiro escuro? Chorei, subia, falei, eu não vou descer de novo, não. Respirava, falei, pronto, passou o surto, vamos lá, mais um dia, né? Então assim, é mais um dia, cada dia é mais um dia, nunca é igual, tá? Então pensei sempre, a dica que eu deixaria é, quando pensar nos 3 alicerces ali do ESG, pensem nas marcas, né? Que marca vocês vão deixar sustentável para construir uma cultura de valor aonde vocês estão e aquilo que vocês fazem. Então, é só isso.